Oi, turma! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a atividade 1, planta baixa 2D e cortes, tá? Eu criei esse vídeo para que vocês tenham auxílio para fazer a atividade, tá? Lembrando que nesse vídeo vocês não vão aprender AutoCAD. Quem quer aprender AutoCAD vai ter que seguir aquela dica de estudo que eu passei para vocês, né? Eu e o Derli lá no material base, lá no mural de avisos, tá? Que ali nós ensinamos todas as ferramentas, toda a ferramenta CAD. Aqui nesse vídeo a gente vai estar mostrando como fazer a atividade. Ok, vocês vão fazer essa atividade, mas futuramente vão ter outros projetos e aí vocês vão ter que aprender a ferramenta. Mas é mais para auxiliar vocês nesse início, que a gente sabe que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu só tirar aqui. Muito bem. Então o que a gente vai fazer, turma? A primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma lida no que a atividade está nos pedindo, tá? Eu vou dividir essa atividade em 7 vídeos. Então no primeiro vídeo a gente vai falar sobre como fazer a configuração inicial, fazer as paredes e os vãos, tá? Aí no segundo vídeo a gente vai estar falando sobre como fazer as cotas e os textos. No terceiro vídeo, como fazer a tabela das áreas calculadas, que vocês vão colocar também do lado da planta baixa. O quarto vídeo vai estar falando sobre as layers. O quinto vídeo vai estar falando sobre os blocos e achuras, como aplicar os blocos, né, que são os móveis, os eletrodomésticos, e como aplicar as achuras, que seria o detalhamento do piso. E por último, penúltimo, perdão, o vídeo 6, corte longitudinal e transversal, e o vídeo 7 vai ser a impressão, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que tudo que eu vou estar falando aqui está no material base. Tá? Isso aqui vai ser uma orientação para vocês para iniciar o trabalho, tá bom? Então vamos começar. Bom, o que diz aqui na nossa atividade, né? Como estagiário na empresa Interiores, você desenvolveu de forma manual, durante a unidade curricular 1, o projeto do cliente Sr. Pedro, conforme as necessidades trazidas por ele. Agora, você precisa desenvolver o projeto manual de maneira assistida, ou seja, utilizando o software AutoCAD. Então, resumindo, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o projeto, aquela planta baixa que vocês fizeram lá na UC1 e vocês vão desenhá-la no AutoCAD. Então, todos os móveis que vocês desenharam lá, vocês vão ter que desenhar aqui. Se botaram um sofá lá, vão ter que colocar aqui no CAD, certo? É uma graficação que a gente diz, né, no trabalho de vocês. Vocês vão transformar este trabalho em um desenho assistido por computador, tá certo? Então, o que diz a atividade ali? Ó? Para esse processo, o gestor solicitou as atividades a seguir. Então, o que vocês têm que fazer? Esses 6 passos, né? Primeiro, graficar a planta baixa do cliente Pedro em uma planta baixa em 2D na escala de 1:1 no Model Space, representando as paredes, as estruturas, que seriam as vigas e colunas, os vãos, as cotas, os textos, as achuras e as tabelas de áreas calculadas conforme normas da BNT. Após a conclusão da planta baixa, você deverá organizar o desenho nas layers, definindo a cor da layer, o tipo de linha, a espessura de traço, desenhar no mesmo arquivo, no Model Space, o corte longitudinal e transversal do ambiente. Então, no mesmo arquivo do CAD, vocês vão fazer o corte longitudinal e transversal. Não é como antigamente, ali na UC1, que vocês faziam numa prancha a planta baixa e na outra o corte. Aqui vocês vão fazer tudo num arquivo só e depois separar em 2 layouts, prancha 1 e prancha 2, tá? A gente vai fazer por partes. Vamos começar então com essa primeira parte, que é o graficar a planta baixa manual do cliente Pedro em 2D na escala de 1:1, ou seja, em verdadeira grandeza. Eu vou desenhar com as medidas reais. Eu não vou estar usando escalímetro, nenhum tipo de escala por enquanto no Model Space, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou abrir o CAD. Então, eu abri o AutoCAD aqui
E aqui, pessoal, a gente vai escolher, ó, Start Drawing, né? Nós vamos começar um desenho, iniciar um desenho. A gente escolhe um arquivo template, ou seja, um arquivo para a gente iniciar o nosso trabalho. O arquivo template é um arquivo que já vem com algumas configurações prontas. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês cliquem aqui e vocês vão escolher a opção Acadizo DWT. DWT é a extensão que significa arquivo template, tá? Por que nós vamos escolher o Acadizo? Porque ele está já parametrizado, ou seja, ele já está configurado para atender as unidades métricas, que aqui no Brasil a gente trabalha com metros, diferente dos Estados Unidos, que trabalha com polegadas, né? Nós trabalhamos no sistema métrico. Então, a gente escolhe essa opção do acadizo.dwt exatamente por trabalhar com o sistema métrico, centímetros, milímetros e metros, tá bom? Então, clicamos aqui, automaticamente ele vai abrir a tela para nós. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é analisar a planta original do Sr. Pedro e depois analisar a planta que vocês fizeram à mão, tá? Então, para começar, a gente vai abrir aqui a planta do Sr. Pedro. Eu tenho ela aqui na minha área de trabalho. Ó, planta baixa Sr. Pedro. Esse é aquele primeiro arquivo de planta baixa que vocês receberam lá na UC1, né? Tinha o desenho. Ele é um arquivo que foi feito no CAD, tá? Então, a gente vai desenhar exatamente o que nós estamos vendo aqui, certo? Vou começar com as paredes e tudo mais. Também trouxe para vocês, ó, o desenho de um colega, tá? Eu não vou dizer o nome, é um colega de vocês, da turma. Esse desenho aqui vai ser o que nós vamos graficar, então, ou seja, eu vou usar esse aqui como exemplo para a gente colocar os mesmos móveis, tudo que a pessoa fez, tá? Então, ela vai ter o desenho completo, né? A pessoa vai ter o seu desenho aqui todo projetado, tudo direitinho, tá? Mas eu vou usar como base esse arquivo aqui para a gente desenhar. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Vamos minimizar aqui os dois. Muito bem, deixa eu só fechar aqui, deixar os dois embaixo ali. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no tamanho do objeto que eu vou desenhar. Então, por exemplo, olhando a minha planta, ela tá em centímetros, né? Por que eu sei disso? Porque ela tá 810, 905, significa 905 centímetros, né? Ah, mas eu quero desenhar em metros, Ana, no AutoCAD. Posso? Pode. Aí, o que tu vai fazer é digitar a medida de 9.05, ao invés de digitar a medida de 905. Essa é a diferença entre desenhar entre centímetros e metros no AutoCAD. Tu define pelo que tu digita. Se eu digitar 20, vai ser 20 centímetros para uma parede. Se eu botar 0.20 para desenhar a espessura de uma parede, eu estou fazendo ela em metros. Então, esse raciocínio vocês têm que ter, tá? Eu vou fazer ela em centímetros para a gente manter a mesma proposta que nós fizemos aqui da UC1, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar primeiro, pessoal, desenhando todas as paredes externas, ó. Então, eu vou desenhar por inteiro toda essa linha aqui, tá? Então, vamos lá. Antes de começar, é importante eu ajustar a minha tela do AutoCAD. Então, como é que eu faço isso? Ajustando os limites, tá? Então, o que eu tenho que raciocinar? Eu tenho uma planta de 905 por 400, certo? Ela tem 395, então eu tô arredondando, tá? Vou botar 910 por 410. 910 por 410. Bom, nessa tela que a gente está enxergando aqui do CAD, isso aqui é o Model Space, ó, a gente está no Model Space, tá? Quando eu clico aqui, eu passo para o Paper Space, que é a área de papel. Não é o caso, eu quero estar no Model. Então, o Model, pessoal, é uma área em branco do CAD, onde eu desenho tudo que eu quiser. Eu posso desenhar uma cidade, eu posso desenhar o mundo inteiro, ou posso desenhar um parafuso, certo? É uma tela infinita para eu poder desenhar. Como ela é infinita,
ela tem um tamanho muito grande. Então, às vezes eu vou pegar aqui um comando de linha, por exemplo, e desenhar uma medida de 1 ou de 2. Ó, até vou fazer o exemplo aqui, ó. Pego o comando line, vou clicar aqui e vou tentar desenhar aqui com a medida de 2. Tá? Vou só tentar deixar mais retinho, depois eu vou mostrar pra vocês como é que deixa a linha bem retinha, né? Vou explicar tudo isso pra vocês, tá? Mas digamos aqui, deixei bem retinho, posicionei meu mouse pra direita e aí vou digitar uma linha de 2 e vou dar um Enter. Olha lá, ela é minúscula, tá vendo? Ó, pra eu enxergar ela eu vou ter que aproximar muito. Ó, por que ela fica minúscula? Eu vou dar mais um Enter pra finalizar, tá? O comando. Ó, ficou bem pequenininho. Por que ela ficou pequenininho, pessoal? Porque eu não ajustei os limites. Então, ajustar os limites é ajustar o limite de desenho, certo? Ou seja, aquilo que eu quero desenhar. Ah, mas Ana, e se depois eu quiser continuar fazendo outros desenhos aqui no Model, como é que eu faço? Pode continuar desenhando, não tem problema. Os limites é um ajuste inicial de tela. É como se eu escolhesse um tamanho de espaço de papel para desenhar, para que caiba o meu desenho. Estou ajustando a minha tela para poder desenhar, tá? Então, para ajustar os limites, se eu tenho uma planta baixa de 910 por 410, eu vou chamar, tá? É importante que esteja em branco aqui, ó, a linha de comando, né? Ela esteja esperando, certo? O meu comando. Aí eu digito a palavra limits, L-I-M-I-T-S, tá? Muito bem, digitei, vou dar um Enter. Limits, tá? L-I-M-I-T-S, Enter, muito bem. Aí ela me pergunta lá na linha de comando, specify lower left corner. E aí entre parênteses ali tá escrito 0,0. O que ela tá me perguntando ali? Especifique o canto inferior esquerdo. Lower left, inferior esquerdo. Então, o que ele está me perguntando? Qual é a coordenada, Ana, desse ponto aqui? É 0 em x e 0 em y. Ou seja, esse pontinho aqui, ó, o CAD ele trabalha por coordenada, tá? Então, é quanto em x, quanto em y. Então, se eu botar aqui é 0,0 ponto inicial, ele vai entender que, ok, a minha tela começa aqui, 0,0. Tá, e como é que eu faço, Ana? Eu digito 0,0 ou eu só dou Enter? Como tá aparecendo entre parênteses aqui o valor de 0,0, se eu der um Enter, eu tô confirmando a informação que tá aqui dentro. Então, eu vou dar um Enter. Muito bem. Agora ele tá me perguntando lá, ó, já me fez uma nova pergunta. Isso é muito importante, pessoal, a gente tem que ler a linha de comando, tá? Então, aqui, ó, specify upper right corner. O que ele está perguntando? Especifique o canto superior, upper, né? Lá em cima, direito. Então, ele quer saber quanto que ele tem que deixar aqui de espaço para mim. Quanto em x, quanto em y. Então, eu vou colocar aqui o valor. Se eu tenho uma parede de 905 que eu quero desenhar, eu preciso de um espaço maior do que isso para poder fazer o meu desenho em x, na verdade. E um espaço maior que 395, né, para fazer a altura da parede, para fazer a parede aqui desse lado. Então, eu vou botar uns valores assim, que vocês podem seguir o mesmo, tá? Se quiserem, porque a nossa planta é a mesma. Eu vou colocar 1000, porque a minha planta tem 905, né? Então, eu vou colocar 1000 em x, vírgula. Agora eu tô, depois do vírgula, eu especifico quanto em y. E aí, como o y é 410, eu vou colocar 500, que é um pouquinho maior, tá? Sempre é importante a gente botar um valor um pouquinho maior. Então, 1000,500. Enter. Aí vocês vão dizer, tá legal, Ana, mas nada aconteceu. Beleza. Para ela atualizar agora, eu dou o comando Z Enter, que é o comando Zoom, e aí eu escolho a opção All.
Eu posso clicar aqui ou eu posso digitar a Enter, que é a mesma coisa, que é o atalho, né? Porque tá em azul ali, ó, a letra do atalho tá em maiúsculo e tá em azul. A Enter. Pronto. O que significa isso, pessoal? Que agora eu tenho uma tela de 1000 por 500. Legal, né? Agora vocês vão ver que quando eu começar a desenhar, as coisas vão começar a aparecer sem eu precisar ficar dando zoom. Deve ter acontecido com vocês aí alguma coisa do gênero, teve que ficar dando zoom aí na tela de vocês, tá bom? Eu vou parar com esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Façam essa configuração e aí depois a gente já vai começar as paredes, ok? Até daqui a pouquinho.